dos Apóstolos. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos 16. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 16, 23 até 28. 23 à 28. Vamos nos pôr de pé para fazermos a leitura do Senhor. Nous allons nous mettre debout pour pouvoir faire la lecture de l'Écriture. Diz assim a Escritura do Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, havendo-lhes dado muitos açoites, Après avoir leur donné plusieurs chances, os lançaram na prisão, ils ont été lancés dans des prisons. mandado ao carcereiro que o guardasse com segurança. Ils ont envoyé dans des prisons et il y avait des sécurités. Ele, tendo recebido tal ordem, Après avoir reçu l'ordre, os lançou na prisão interior il les avait gardés dans des prisons intérieures. e lhes assegurou com os pés no tronco. Il gardait avec le pied pendu. Pela meia-noite, Dans le minuit, Paulo e Sila oravam, cantavam hinos a Deus, Paul et Silas ont prié, ils chantaient des hymnes à Dieu. enquanto que os presos escutavam. Après avoir les prisons, après avoir écouté, De repente houve tão grande terremoto des surprises, il y avait des tremblements de terre. que foram abalados aos cárceres dos cárceres. Ils étaient emballés et que les portes étaient écroulées. E logo se abriram todas as portas Après, toutes les portes étaient ouvertes. e foram soltos os grilhões de todos. Ils ont été libérés avec tous ces biens. Ora, o carcereiro tendo acordado, Par contre, les portes étaient coupées. havendo as portas abertas da prisão, Après avoir, il découvrit que les portes étaient ouvertes. tirou a espada para se suicidar. Le gardien a pris son épée pour pouvoir se suicider. Supondo que os presos tivessem fugido. Il pensait que tout le prisonnier était en fuite. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, Il y a un d'eux qui crie en haute voix, ne te fais pas du mal. porque todos aqui estamos. Il y a tous, nous sommes ici. Palavra do Senhor. Parole. Será que alguém poderia aplaudir pela palavra do Est-ce qu'il y a Senhor? quelqu'un qui peut acclamer pour la parole de notre Dieu? Será que poderia ter uma volta, saudade do teu próximo, com força, Est-ce que vous com pouvez todo passer, carinho e amor, até que ele dizer aleluia? vous pouvez saluer le bien-aimé à côté, dans la joie, dans la charité? Aleluia. Amen. Podemos tomar os nossos Est-ce que assentos. nous pouvons reprendre nos places? Abençoado é você que correu ouvindo na casa do Senhor para escutar a sua palavra. Vous êtes bénis pour avoir venir à la maison de l'Éternel. Eu te digo que você é violento na tarde de hoje para entrar no reino dos céus. Vous êtes vraiment une personne bénie dans la présence du grand roi. Desde domingo que nos separamos, ainda onde nos encontramos, é uma grande bênção vindo de Deus. Depuis que nous sommes séparés, il y a longtemps, et nous sommes retrouvés ensemble. Eu te encorajo sempre a ser violento, Je vais vous encourager d'être violents. porque nesses momentos é que nós aproveitamos algumas coisas. Des moments pareils, ce sont des moments que nous profitons de bonnes choses. O domingo como este nunca mais vai se repetir. Le dimanche comme tel-ci, nous n'allons plus le revoir. Ou será mais ou será menos. Ça sera plus ou ça sera moins. Mas como hoje, Le dimanche d'aujourd'hui, eu te asseguro que jamais será je assim. vais pouvoir te dire que vous ne le verrez plus jamais. Abençoe o servo de Deus, ministro, pregador, moderador e Je o bénis secretário. les serviteurs de Dieu, le ministre, le servant ainsi que le secrétaire. E abençoe nosso protocolo que está na porta. Je bénis aussi notre protocole qui fait son É um travail. grande privilégio estar aqui à vossa frente para pregar a boa noite. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'y être devant vous pour Eu pouvoir faire agradeço la o servo parole. de Deus, o anjo da igreja, que me deu o passo para entrar Je remercie le serviteur, l'ange de l'église E pour na avoir tarde de fait hoje cette você não opportunité. voltará desesperado, Cet après-midi, vous n'allez pas rentrer porque désespéré. você não acolheu um convite que eu fiz, Vous n'avez pas reçu l'invitation que je vous ai mas donnée. um convite que Deus fez para você. Vous avez reçu une meilleure invitation provenant de Dieu. Eu quero que você olhe o teu espelho e diz que as maravilhas de Deus. Je veux que tu regardes ton prochain, tu lui dis qu'il y a des merveilles de Dieu. Esse é o meu grande tema na tarde de hoje que nós Ça, vamos c'est- compartilhar durante alguns tempos. Le thème que nous allons partager
partager après Parece quelques que eu minutes. só tenho 34 minutos que eu vejo. J'ai quelques trentaines de minutes avec Vou vous. fazer um esforço de resumir as coisas. Je vais faire l'effort de résumer tout ce que je vais vous prêcher. Hoje irei falar das maravilhas, Aujourd'hui, je vais parler de merveilles prosseguindo o contexto que nós lemos na tarde de hoje. selon le contexte biblique que nous venons de lire. E no sermão da minha pregação, Selon les sermons de la prédication vamos de falar cette da après-midi, oração, nous allons parler de la prière, vamos falar da adoração nous allons parler de e l'adoration, vamos falar de louvor. nous allons aussi parler de louange. E estes que são os efeitos Ça, ce sont les effets que provocou qui a provoqué o terremoto neste contexto. le tremblement de terre dans ces contextes. A maravilha vem de palavra latim que significa mirabila. Le merveille, ce sont venus de la parole latine qui dit mirabila. E atos, C'est une des actes, pessoas, fenômenos des actes de personnes phénoménales ou coisas extraordinárias ou bien des choses extraordinaires que provocam admiração pela sua perfeição, qui provoquent l'admiration par le perfection, beleza, etc. de la beauté, etc. Se tu notares muito bem, Si vous regardez, vous observez très bien, o mês de fevereiro le mois de février, é o mês mais curto entre os 11 meses do ano. c'est le mois le plus court d'entre les 12 mois de l'année. O mais engraçado, Ce qui est un peu... este mês começa numa quinta-feira le mois commence le jeudi e vai acabar numa et quinta-feira. ça termine aussi le jeudi. Este que me puxa quando eu estava fazendo essa leitura, Cela m'amène à faire la falando das maravilhas. ça nous parle de merveille. Porque se tu achas, se eu acho que é uma coincidência de começar numa quinta e acabar numa quinta, Si cela est une coïncidence de commencer le jeudi et terminer le jeudi, mas para com Deus não é coincidência. pour Dieu, ce n'est pas une coïncidence. E eu te asseguro que este mês já te defendar. Je vais te dire, donner la sécurité avant le fait de Tu terás uma maravilha de Deus. il y aura de merveilles de Dieu. Será uma surpresa agradável Ça sera des surprises agréables. que Deus fará para a tua vida. Dieu fera pour ta E se vie. você crê, se poderás dizer amém. Si tu es là connecté, dis O Amen. apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária, Apôtre Paul, après le deuxième voyage, sa deuxième voyage missionnaire, viajando para pregar a boa nova com seu irmão Barnabé. il a voyagé avec le frère Barnabé. Devido às incompreensões e às más condutas, discordância em relação ao comportamento de João Marcos, Au milieu des incompréhensions, des idéologies, des idées, des opinions, o João Marcos era primo do Barnabé, Jean-Marc, le frère de Barnabé, então o que fez com que eles se separassem, se dividissem. cela a créé la séparation. Então o apóstolo Paulo escolheu o Sila para lhe acompanhar Apôtre Paul va choisir Silas pour na sua missão na cidade de Filipos, pendant qu'il partait dans la cité de Philippe, uma cidade muito importante da colônia romana. une ville très importante de la colonie romaine. Lucas relata o primeiro sábado que estavam aí, Dans le premier samedi qu'ils descendaient, eles estavam na casa da Lídia, ils étaient dans la maison de aquele Lydia, que abriu seu coração e lhes acolher, que tinha aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. qui a ouvert le cœur de recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mas naquela terra de Filipos, Dans la terre de Philippe, num dos sábados, quando eles foram andando para orar, un samedi, quand ils marchaient pour prier, encontraram muitas mulheres a orar. ils ont trouvé plusieurs femmes aux alentours. Mas no meio desta mulher, Au milieu de toutes ces femmes, havia uma moça escrava il y avait une fillette esclave. que tinha espírito de adivinhação. Elle avait l'esprit de clairvoyance. Ela praticava muito lucro para os seus donos, porque ela era escrava. Elle pratiquait de bénéfices parce qu'elle était esclave. A jovem era usada por demônio, por espírito de Pitão. La jeune fillette a été utilisée par le démon. Então Le muita Python. gente via o dedo nela para ela adivinhar a sua vida. Il y a plusieurs personnes qui l'approchaient afin qu'elle puisse donner A le- Bíblia diz que quando os servos de Deus passavam, La Bible dit quand les hommes de Dieu passaient, ela dizia: Eis os servos de Deus. elle avait pointé pour dire voici le serviteur. Mas de na Dieu. realidade não era o espírito de verdade que falava dentro En dela, réalité, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui mas prophétisait. era o espírito de Pitão que irritava os servos de Deus. C'était l'esprit de Python au-delà de la fillette. A Bíblia diz assim: La Bible nous dit le suivant. eles foram e libertaram
femme en prière. Porque o apóstolo Silas, ele entendeu, o apóstolo Paulo entendeu que tinha o espírito de Pitão dentro dela. L'apôtre Paul a ouvert, a découvert que la femme avait l'esprit de Python. Então expulsou o espírito dentro dela Il avait chassé l'esprit de e Python. ela tornou libertada. La femme était libre. Mas os donos dela, Tout autour de la femme, que faziam escravo, que ganhavam muito dinheiro dela, les gens qui gagnaient le dividende de pelo la femme, trabalho de adivinhação, le travail de clairvoyance, entenderam que já não poderiam mais ter dinheiro, não poderiam lucrar mais. ils ont compris qu'il n'y avait plus de l'intérêt de bénéfice. Isso quer dizer que as pessoas não poderiam vir mais procurar o trabalho dela. Ils ont compris que les gens ne viendraient plus chercher le Então travail. foram queixar os servos de Deus às autoridades. Ils ont accusé les serviteurs de Dieu aux autorités. Devem de acusar os servos que lhe libertaram a sua escrava. Au lieu d'accuser celui qui a libéré, de le Eles trocaram a acusação. ils ont changé l'accusation. Disseram que estes vieram levantar contra o governo. Ils ont dit, ils sont venus se rebeller contre le Vieram que eles gouvernement. começaram a incitar o povo. Ils sont venus inciter le peuple. Vieram ensinar a má doutrina. Ils ont enseigné la doctrine mauvaise. Afinal, antes, Avant ça, naquela terra de Filipos, dans la terre de Philippe, já haviam proibido pregar a boa nova. ils ont été interdits de A prêcher la razão parole. pela qual que eles aproveitaram, Raison pour laquelle ils ont profité de acusaram o cela, servo de Deus afin d'accuser para les lhe serviteurs, pôr na cadeia. pour qu'ils soient incarcérés. A Bíblia diz o seguinte: La Bible nous dit suivant. eles meteram na cadeia. Ils ont été incarcérés. Depois de eles baterem muito, Après avoir été lhe chicotés, meteram na cadeia. ils ont été incarcérés. Havia uma cadeia grande. Il y avait des prisons. Essa cadeia estava dividida em dois aspectos. Les prisons étaient divisées dans deux Havia aspects. que era exterior, Il y avait l'aspect extérieur. aliás, interior, o primeiro interior. Il y avait la première prison, l'aspect A intérieur. primeira cadeia, Première prison, o preso poderia receber visita. le prisonnier, il pouvait recevoir le O visiteur. prisioneiro poderia andar, estava à vontade Le livre. prisonnier, il pouvait circuler dans la cour. Mas os servos de Deus, Le serviteur de na Dieu, sua vez, pour ça, os chefes dos carcereiros, le chef qui l'a incarcéré, ele diz que ele deve lhe meter na prisão máxima. il devait entrer dans les prisons. No segundo lugar, Dans le deuxième lieu, porque eram considerados como perigosos. là, il était considéré comme quelqu'un qui était Eles não dangereux. poderiam atender visita, Il ne pouvait pas recevoir le visiteur. não poderiam receber comida, Il ne pouvait pas recevoir. não poderiam andar. Oh, il ne pouvait pas. E não só, como eram considerados como perigosos, Comme il était considéré comme meteram seus dangereux, pés no tronco, ils étaient. os troncos amarraram com cadeias Il y avait des chaînes tout autour. e fecharam as portas. Ils ont blindé de portes. Quer dizer, só podiam mexer o corpo e as mãos e a boca, Ils pouvaient juste mouver le corps. enquanto que os outros poderiam mexer até os pés e andar. Donc, les corps pouvaient bouger. A Bíblia diz que estavam numa cadeia máxima. La Bible dit qu'il était dans le prison. Uma cadeia máxima onde não poderiam se Dans mexer. les prisons, dans les peines capitales. É triste estar numa única posição. Ils étaient dans le même Muitos position. dentro de nós não sabem também que estão dentro da vida de uma cadeia. Il y a plusieurs d'entre nous ne savent pas qu'ils sont dans Muitos la estão prison. ainda embaixo das águas. Il y a ceux qui sont d'abord sous Muitos l'eau. estão presos embaixo das Il y pedras. a ceux qui sont sous Muitos les estão mers. presos embaixo das árvores. Il y a ceux qui sont sous des eaux. Muitas suas vidas estão prendidas. Il y a ceux qui sont emprisonnés. Não há avanço. Il n'y a pas Não l'avance. há como se Il n'y mexer. a pas comment Porque alguém lhe bouger. meteu na cadeia. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a Você incarcéré. fisicamente pensa que estás bem, Physiquement, vous mas pensez que ça va. espiritualmente anda nas cadeias. Spirituellement, il est en Por prison. isso vê que a tua vida não marcha bem. Ta vie ne marche Tudo que pas. você faz não vai bem. Tout ce que tu fais ne Vai à pas. direita não vai bem. Gauche, ça ne Vai à marche pas. esquerda não À vai droite, bem. ça ne marche pas. Por quê? Pourquoi? Porque você está na cadeia. Tu es emprisonné. Lembre-se, tudo inicia espiritualmente Souviens-toi que tu commences à e définir. vai chegando no corpo fisicamente, Et ça va acontecendo as toucher ce coisas. qui est physique. Eu digo sempre, J'ai souvent dit, a noite é misteriosa la nuit est e mystérieuse. a noite é longa. La nuit est longue. Se você vê alguém foi atribulado de dia,
tu trouves quelqu'un qui a été accidenté, se você vê alguém morreu de dia, alguém qui a trouvé la mort, se você vê alguém que foi envenenado de dia, alguém qui a été quelqu'un qui a alguém foi été baleado de dia, quelqu'un qui a été tué, alguém foi abençoado de dia, quelqu'un qui était béni, alguém casou de dia, quelqu'un qui se marie par o la desempregado que nunca teve emprego de dia. quelqu'un qui a perdu son travail. Saiba que aquilo aconteceu já à Vous noite. devez savoir, cela a eu lieu la nuit. Porque à noite, quando nos acordamos, La nuit, quand nous réveillons, onde existem as boas e as más coisas. c'est là où il y a de bons. À noite, quando nós dormimos, Quand nous dormons la é nuit, quando o mau espírito está lá para destruir. là où les mauvais esprits marchent pour A détruire. noite é longa, La nuit est longue. a noite é perigosa. La nuit est A dangereuse. razão pela qual o verdadeiro Filho de Deus, Raison pour laquelle, véritablement, quando o dia está amanhecendo, quand il y a le matin qui vient, é o dia de formar, é o momento de formar o dia. c'est le moment que vous devez prendre le poste. Muitos de nós não sabemos que ainda que o dia começa às 0 horas, ainda duvidamos. Nous ne savons pas que le jour commence dans le minuit. Mas se tu duvidares, se tu acordar às 0 horas, Si vous réveillez à 0h, você vai ver a data. Vous allez Se voir 23 horas e 50 era data dia change. 17, donc você vai ver que a data muda de 0 horas torna dia 18. dans le minuit, ça change de date. Quer dizer, à noite são determinadas as coisas. La nuit, c'est là où se détermine les A grandes Bíblia choses. diz que esses homens estavam na cadeia, Ces hommes étaient incarcérés. amarrados, Ils não étaient se moviam, dérangés, inocentes, innocents. por liberar a alma, por pregar a boa nova. Empêcher la bonne nouvelle. A Bíblia diz, La Bible nous dit, não sabemos quantos dias fizeram, nous ne savons pas comment mas a c'est le Bíblia jour. diz, Mais la Bible nous na révèle. meia-noite, Dans minuit, eles começaram a cantar, ils commençaient começaram a à chanter. adorar, começaram a louvar, começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a bater as palmas. Commençaient à applaudir pour Dieu. Sabe por que eles cantaram? Vous savez pourquoi ils ont chanté? Sabe por que eles adoraram? Vous savez pourquoi ils ont Sabe adoré? por que eles louvaram? Vous savez pourquoi ils ont loué Dieu? Não é para que Deus formasse o terremoto, Cela n'était pas pour le tremblement de terre. mas era a sua vida. Cela était pour le terre. Era o momento da adoração. C'était le moment de Era o l'adoration. momento de louvor. C'était le Era o moment de momento da louange. oração. C'était le moment de Olha, louange. pode falhar toda coisa na tua vida, Vous pouvez manquer mas de esses choses. 3 momentos são muito Il y importantes. a 3 moments Porque na importants. adoração Deus desce. L'adoration, c'est Na là où adoração Dieu Deus corta os fios que estão amarrados às L'adoration, c'est là pessoas. où Dieu coupe. Na adoração Deus liberta. L'adoration donne. No louvor Deus visita. La louange de Dieu visite. Olha, se tu ir mais longe, Si vous allez plus loin, no livro de 2 Crônicas 20, des Chroniques chapitre 20, 2 Crônicas 20, se eu não me engano, des Chroniques chapitre 20, tu vais encontrar uma bela história. vous allez rencontrer Onde l'histoire. Deus envia Là où Dieu envoie, os seus anjos para dizer ao seu povo que eram ameaçados. il envoie ses anges à dire à Disse: ses vocês prophètes, vão, vous allez, vocês não vão lutar, vous n'allez pas mas combattre, vocês só vão louvar. vous allez juste louer. A Bíblia diz: somente louvaram, La Bible dit ils ont loué. e naquele louvor, Dans la louange, Deus fez tomar todos os inimigos. Dieu a fait tomber Só leurs no ennemis. louvor Deus fez tomar todos os Ils inimigos. ont loué et les ennemis Eles sont não tombés. sequer lutaram, Ils n'ont pas mas combattu. fizeram 3 dias saquear os mortos, tirar tudo que eles tinham. 3 jours, il y avait des morts. Et Por quê? ils ont Porque tué. Deus desce no louvor. Pourquoi Deus Dieu desce descend na au milieu de oração. Dieu descend au milieu de Quando nós l'adoration. estamos orando, Quand nous prions, Deus está atentivo para nos escutar. il est attentif pour Deus écouter. desce para nos livrar. Il descend pour nous Deus écouter. escuta nossas Il orações. écoute nos E prières. Ele vem ao nosso socorro. Il veille et il vient à nous secourir. O que me admira aqui, Ceux qui admirent la os homens mesmo amarrados, les hommes étaient ciblés. mas houve um erro Il y avait quelque chose. na parte dos cárceres. Il y avait quelque chose dans les gardiens. Ele apenas lhes prenderam os pés, Ils ont bloqué leurs pieds. mas esqueceram o grande instrumento das mãos não amarradas. Ils ont oublié que leurs Aleluia! mains étaient Esqueceram a boca que Ils ont oublié comunica la com bouche était Deus. ouverte. Aleluia! Amen. Mesmo que ele fechasse a boca, o pensamento ia comunicar com Deus. Dieu, il pouvait se communiquer avec Dieu. Aí eu entendi uma coisa. C'est là où j'ai compris une chose. Os homens estavam amarrados fisicamente, Les hommes étaient mas espiritualmente estavam livres.
Spiritualmente estavam livres. Spirituellement, ils étaient Quando ouverts. eles cantaram, Quand ils avaient quando chanté, eles adoraram, ils avaient adoré. quando eles oraram, Quand ils avaient o Deus prié, do alto escutou. Dieu du haut a écouté. Ah, este Deus é maravilhoso. Oh, Dieu est Ninguém igual a merveilleux. este Deus. Dieu est Este Deus que merveilleux. liberta. Dieu qui Este délivre. Deus que restaura a Dieu vida qui das restaure. pessoas. Este Deus que restaura a saúde Dieu das qui pessoas. restaure la A santé Bíblia des gens. diz assim: A Bíblia nos o diz. Deus onde estava Oh, não resistiu com a adoração, não resistiu com a oração, não resistiu com o louvor. Este Deus tinha que agir, Adoré pour que Dieu puisse agir. porque o terremoto só foi a consequência desses três fatos. Oh, le tremblement de terre était des conséquences de quatre. Eles não oraram para pedir o socorro, Ils n'ont pas mas demandé oraram le porque era o secours. momento da oração. C'était le moment de E la Deus prière. agiu no momento. Que Dieu a Eu vou te agi. dizer uma coisa: Je vais te se dire une algo te chose. preocupa na tua vida, Préoccupez não quelque chose. tema. Tem um momento oportuno que esse Deus vai agir. Porque este Deus não vem atrasado, não vem avanço. Este Deus que eu sirvo, este Deus que eu te prego, ele chega no momento Il oportuno. donne le Aleluia. moment opportun de ta vie. Ele disse: Il a dit, se o filho do homem vos libertar, si vai ser realmente livre. vous serez réellement libre. A Bíblia diz o seguinte: La Bible nous dit, quando o terremoto começou a se manifestar, quand le tremblement de os terre a alicerces commencé, da cadeia começaram a partir, ils avaient as acheté portas começaram a abrir. Oh, quando Deus quer te visitar, Dieu veut te Ele visiter. vai cortar tudo que te amarrou, seja o poder do qual é feiticeiro, só o poder e a força Il y dele. avait des sorciers. O bruxo poderá ter poder, Les sorciers peuvent avoir pouvoir. o diabo também é poderoso. Le diable peut Mas avoir uma pouvoir. coisa você deve saber na tua Une vida: chose réelle. o Jesus, o nosso Deus, Notre Dieu, é mais que poderoso. il est plus pouvoir, il a plus de pouvoir. Ele está desde do Pai, Il est tout puissant. está intercedendo dia e noite para Il nós. intercède nuit et jour pour nous. Você sabe qual é a razão que Deus deu o nome sobre todo nome? Vous savez pourquoi il a le nom décidé de Aleluia! Você sabe Vous por savez quê? pourquoi? Porque ele venceu o Parce Satanás. qu'il a vaincu les Ele pécheurs. venceu a morte. Il a vaincu Ele la mort. venceu o pecado. Il a vaincu Ele venceu o le péché. mundo. Il a Ele vaincu la foi. Entrou no lugar inferior em três dias. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou entre mortos. Il a ressuscité d'entre les O morts. Satanás estava distraído. O Satanás pensa que Jesus morreu e acabou. Il croyait qu'il était Eu mort. quero te dizer uma Je coisa. vais te dire une chose. A cruz foi a última coisa. On a croix. A cruz foi o último elemento que Deus utilizou para nos salvar. Se Deus falhasse na cruz, eu não poderia te conhecer. Se Deus falhasse na cruz, eu não poderia estar aqui. Se Deus falhasse na cruz, eu não sei onde estaria. Mas a Bíblia me diz: no terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos. É da testa do Pai. É da dia e noite sobre as nossas Il vidas. a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Não há nada que temer. Mesmo que vim problema, creia que esse Deus Il a te dit a falar. quelque chose avant Mesmo que ele estiver a te morar, diz como Abacuque: eu estarei aqui. Mesmo que demorar, eu estarei à espera. Je serai à mon poste. O mais importante Ce qui est important. é você ter a vida de adoração. Avant la É você ter a vida de louvor. É você ter a vida de oração. São as três componentes muito importantes. São as almas muito importantes que nós devemos ter na nossa vida. Se você ver o teu telefone, quando diminuir um pouquinho a carga, você já meteu na carga. Quando está na metade, você já meteu. Você quer ver o teu telefone cheio, mas para orar é problema, mas para adorar é problema, para louvar é problema. Saiba a louvar, que seja a tua vida, dia após dia. Saiba agradecer a Deus, saiba levantar o trono de Jesus. Le trône de notre Dieu. Aquilo foi grande maravilha que aconteceu na terra de Filipos. Merveille qui s'est arrivée ce jour.
Deus faz coisas que o mundo não consegue Dieu fait perceber. des choses que le monde Deus n'arrive pas à faz voir. maravilha que o mundo não consegue Dieu fait perceber. des merveilles que Os autrement momentos pas podem dans le monde. ser difíceis na tua vida. Ce qui peut être difficile, Você poderá ver a escuridão na tua ça peut vida. être Mas se très tu obscur. olhar bem, Si vous regardez très bien, você olha bem, está vendo tudo si escuro. vous regardez bien Se les você gens, olhar bem, tudo está escuro. qui regardent c'est Eu te l'obscur. digo, se você está vendo tudo escuro na tua Quand vous vida, voyez tous ces obscurs, frega a tua vista. vous devez Frega a tua vista bem. Quando você acabar de fregar, laver vos yeux. mesmo que você veja a escuridão, mas você vai ver no fundo da túnel. Aí está a luz. Aí está a luz. Ele diz no livro de João: eu sou a luz. Quem andar comigo jamais verá a escuridão. Dans le ténèbre. Alléluia. Não tema quando tens problemas. Tu ne peux pas avoir peur quand il y a des Às vezes, problèmes. quando não precisamos de ajuda dos homens, Il y a des fois, nous n'avons pas de é bom sempre esperar a ajuda de Nous Deus. devons attendre l'aide de Porque Dieu. quando Deus desce para agir, Quand Dieu descend pour ninguém agir, pode lhe impedir. personne Quando ne peut Deus l'empêcher. desce para agir, Quand il descend Ele pour não agir, pede ideia para ninguém. personne Quando ne Deus peut desce para agir, Quand il descend pour Ele não agir, quer saber se você tem il malagem. ne veut pas savoir Ele não si quer il est saber se você tem Quand il lixo. descend, Ele não il quer veut saber pas se savoir você ses tem origines. AVC. Ele não quer veut saber pas se savoir você ses tem origines. papão. Mas Il Ele veut pas quer savoir agir ses na origines. sua vida. Il descend pour opérer dans ta vie. E quando Deus age, Quand Dieu opère, as coisas mudam. il y a le changement. E quando as coisas mudam, Quand il y a le não changement, é para a minha glória, ce n'est pas pour ma mas gloire, é sim para a glória do c'est pour la Senhor. gloire de O notre seu nome Seigneur. será C'est pour testemunhado, la gloire de como notre foi Dieu. testemunhado na terra de Boca Vous de allez Filipe. témoigner tout ce qu'il fait pour ta vie. O guarda viu que os homens foram soltos, Comme il ne va as portas abriram. les portes étaient A ouvertes. Bíblia diz La assim: Bible nous dit, o guarda queria se matar, les porque gardiens ele tinha grande cherchaient à problema. se crucifier. Ele tinha que lhes guardar muito bem. Il devait protéger les O Paulo prisonniers. lhe disse: Paul le dit, não te faças mal, écoutez, ne te fais pas du mal. porque cá estamos todos nós. Parce que nous sommes ici, nous tous. Bate o peito e diz: cá estamos todos nós. Bate o Dites-nous peito. que nous sommes ici, nous tous. Cá estamos todos nós. Nous sommes ici, nous tous. Olha, mesmo que você chore, Même si vous pleurez, mesmo que a dor do sofrimento é mais, même si de souffrance est amère, mas se você se lembrar mais si vous souvenez, que esse Deus existe, le Dieu existe, haverá uma realidade. il y aura une E réalité. tudo você irá esquecer. Vous allez oublier. Eu me lembro uma vez, Je me souviens une fois, Deus disse no Moisés, Dieu a dit à Moïse, disse, todos os anos que vocês fizeram no Egito, tous ces années que vous avez passées en Égypte, será passado. ça sera le passé. O vosso ano vai começar agora. Vous allez commencer maintenant. Momento venha que você verá a glória de Il y a Deus. des moments que vous allez vivre Momento la venha gloire que de você Dieu. verá as Il y maravilhas a de des temps où vous Deus. allez vivre le O merveille que de é Dieu. importante, Ce qui est você important, andar no temor de Deus. vous devez marcher Você dans la crainte de obedecer Dieu. a Vous Deus. devez obéir Ser à um Dieu. grande testemunho a Deus. Vous devez être Olha, às vezes nós procuramos pegar a Deus. Il y a des fois nous Às vezes cherchons. nós procuramos razões Il y a des pegar a fois, Deus. nous cherchons des raisons. Sabe onde nós pegamos Deus? Savez-vous, nous avons peur. Nós pegamos Deus. Il y a des fois nous touchons Dieu ici. E quando nós pegamos Deus aqui, When you go to your elbow, Deus faz isso. et quand Dieu fait ça, Ele vai. O que faz que nós pegamos aqui Deus? pourquoi amène le gens à toucher le Dieu? Porque nós não adoramos, Parce que nous n'adorons pas, porque nós não louvamos, nous ne louons pas, nós não oramos, nous ne louons pas, nós não temos temor a Deus, non, nós nous não temos bons n'avons pas testemunhos, la crainte não de temos a Dieu. vida de Il n'y a pas santificação, de témoignage, não temos a vida de purificação, il n'y a pas la vida de andamos como toda a purification. gente. Nous marchons É comme por tout isso le que monde. nós pegamos a C'est Deus pourquoi aqui. nous touchons Dieu par nous. Mas se você Écoutez, si vous andar com o temor de Deus, se é na verdade filho de Deus, um verdadeiro adorador, um verdadeiro louvor, um verdadeiro adorador, orador, vais pegar a Deus no pulso. dans le pulse, Aí você vai ter coragem de dizer, papá, a escritura diz o seguinte. Papa, la Bible nous dit A Bíblia diz isso. La Bible A diz Bíblia ça. diz isso. La Bible A diz Bíblia ça. diz isso. La Bible E diz quando ça. você está citando tout ce que vous avez cité isto da Bíblia, de la o Bible, Deus torna fraco. Dieu O Deus é obrigado a se manifestar. il sera obligé de se Porque Ele manifester. está atrás das suas Parce palavras. qu'il est derrière sa parole pour Alléluia. l'accomplir. Amen. Nós não vamos andar por cabeça baixa. Nous n'allons pas marcher. Eu quero te avec les assegurar pas. alguma coisa. Je vais vous Même as coisas não assurer estão dando quelque chose. certo. Même si ça ne tient pas. Mesmo que não há luz na nossa Même s'il n'y vida. a plus la lumière
dans nos Mesmo vies. que a ventania que nos Même perturba. si des tempêtes Mesmo que a viennent, onda do mal está perante a même nós. si des tempêtes de Mesmo que mal desemprego está nos même pegar. si les emplois nous Mas uma emmènent, coisa você fica il y a sabendo. une chose, Que esse Deus ainda age. le Que Dieu esse Deus ainda é capaz il agit, de fazer il est no seu capable, momento oportuno. il opérera dans le moment Ele opportun. fará. Ele se manifestará. Il verá. Eu já vi este Deus Je l'ai déjà assim vu. cara a cara. Je l'ai Eu não déjà duvido nos momentos difíceis. Oh, je l'ai déjà Quando vu. passei a dificuldade, Quand je Deus passei enviou a seus anjos. Aquele que foi a anjos. minha escada para me subir. Les anges sont venus. Aquele que foi a minha ponte para me Ils sont passar. venus pour m'aider de passer. Eu quero te assegurar Je vais te dire quelque chose. que esse Deus existe. Dieu existe. Embora que tenhas lutas, Même s'il y a des embora combats, que tenhas muita escuridão na tua vida, même s'il y a de a sua ténèbres, luz inacessível oh, la lumière, irá eclairar a tua vida e tudo quanto ça você va tem. éclairer toute ta vie. Aí o diabo ficará envergonhado. L'ennemi restera dans la Igreja, honte. não podemos andar com a cabeça baixa, Nous ne pouvons pas marcher la tête bas. mas vamos andar a cabeça Nous erguida. devons marcher la tête haute. Eu vou te dar um testemunho. Je vais témoigner. Antes de trabalhar, eu era desempregado. Avant de travailler, je vis quelqu'un qui n'avait pas A nossa d'emploi. vida era dura, La vie était dure. mas uma coisa que Deus meteu em mim, Une chose qui est vraie que Dieu a mis dans ma vie, há uma coisa que eu não me esqueço toda da minha vida. il y a quelque chose que je n'ai jamais oublié dans ma vie. O pastor Júlio me dizia: Pasteur Gilles me disait, podes faltar tudo, tu peux manquer toutes choses, não falta a tua dignidade. ne manquez jamais ta dignité. Pode te faltar tudo, Tu peux manquer toutes choses, não andas aí a pedir ajuda. ne marchez pas de gauche à droite. Pode te faltar Tu tudo, peux manquer toutes choses, não mostra na aparência que você está sofrendo. ne montrez pas que tu souffres. Quando nós iniciamos a igreja dos abençoados de Luanda, Quand nous avons commencé l'église Le Béni à Rwanda, o meu vestir, ma eu façon dizia: de, oh, esse aqui já tem ma bom. façon de vêtir, cela va montrer la Mas félicité. se você vir na minha casa, nem $1 tem. Quand tu viens chez moi, tu ne peux pas trouver même $1. Aquilo era segredo que eu tinha. C'était le secret que j'avais dans ma vie. Eu não entendia. Je ne As comprenais pessoas pas. vinham chorar em mim para pedir ajuda. Les gens venaient demander à ma personne. Tem servo de Deus já falecido. E há Deus um tem serviço onde de ele Deus. está, a sua alma descansa em Que paz. son âme repose en paix. Eu fazia o seguinte: quando alguém me pedia ajuda, você tem dinheiro? Eu disse: eu não tenho dinheiro. Eu tirava o bolso, eu tirava o forro da calça. J'ai récupéré ma poche et Um dia je ele l'ai me mis dehors. disse: olha, o que você está fazendo, está a desvaziar o que você tem. Il me dit, écoutez, quand vous faites ça, vous êtes en train Nunca faça mais isso. de retirer toutes les choses que vous avez. Ne faites plus jamais ça. Apareceu o Jacques, a família conhece o Jacques. Il y avait Jacques, Jacques, quando chegou na igreja, quand il était arrivé à l'église, ele tinha também uma vida de dificuldade. il passait des moments difficiles. Vale a pena você viver na casa da irmã do que na casa do irmão. Il est meilleur de vivre dans la maison de ta soeur que dans la maison de ton Lá frère. ele passava muito mal. Il passait des moments difficiles. Quando eu entendi a causa dele, eu lhe chamei. Moi, Conversamos, il m'a présenté son cas, je lui ai appelé. eu abri a porta para aquele rapaz. J'ai ouvert la porte pour le Ele garçon. começou a frequentar a nossa casa. Il fréquentait la maison, Embora que ele não dormia malgré qu'il na ne nossa passait pas casa, la nuit mas chez era nous, um filho. mais il était l'enfant de la Nós maison. estamos como não, ele tinha direito de entrar e Être comer. présent dans la maison ou non, il avait le droit Havia de sempre faire. refeição. Il y avait à manger pour lui. Quando tínhamos problema, ele também nos acompanhava. Quand il y avait des problèmes, il nous assistait. Quando ele começou a frequentar a minha casa, Quand il commençait à fréquenter ma maison, ele disse sinceramente: il a dit, waouh, você tem coragem. tu as de la courage. Eu pensava entre vocês todos servos, você era o mais alto. Moi, je Ele tinha croyais mais que pour les possibilidade. serviteurs, vous étiez dans le niveau de haut. Eu pensava que você trabalhava num bom lugar. Je croyais que vous travaillez dans les entreprises de haut niveau. Mas você me convidou na tua casa mesmo com dificuldade. Vous m'avez invité chez toi malgré les difficultés. Eu falava: meu conta, mas não esquece. Ah, O Deus um dia te fará grande. je sais qu'un jour Dieu fera Deus grâce. um dia te meterá nos patamares. Dieu un jour il Porque a t'amènera. forma que eu te vi numa
forma muito uau. Dans la manière que je t'ai vu, c'était une manière Olha, différente. quando Deus quer te visitar, Quand Dieu veut te visiter, é no momento que você já esqueceu c'est le moment où tu as déjà oublié dans ta vie. Num domingo como esse, Il y avait une image comme celui-ci. eu tenho uma fotografia que eu guardei, não sei se eu estou com Il y a ele. une des photos que nous A avons. mamãe Elisée Sadiboca que fez essa fotografia. Maman Elisée Sadiboko qui nous a pris ça. Eu pregava sobre o alimento das ovelhas. Je prêchais au sujet de l'aliment de E nesse dia, brebis. ao longo da minha pregação, Pendant que je prêchais, eu comecei a falar da minha própria vida, sem je saber. parlais de ma vie sans pourtant. Tenho testemunho da minha vida. O pastor Cani onde estava, se tocou na palavra. Le pasteur Cani là où il était, No fim do culto, veio me dizer por que você não falou da dificuldade que você à la fin, il m'a dit, mais pourquoi tu ne nous as jamais rencontré ça? Eu disse, só tenho que eu tenho que falar das dificuldades. Il y a seulement une seule personne que je peux rencontrer mes Porque se eu lhe problèmes. falar da minha dificuldade, ele não vai contar a ninguém. Si je les compte mes affaires, Se ele il me va ajudar, pas também não vai contar a ninguém. quand il va m'aider, il va. Olha, papai, eu pregava no domingo J'ai prêché le dimanche. e sexta-feira era o meu dia da bênção. Le vendredi, c'était mon jour de bénédiction. Sexta-feira, Le vendredi, foi dia que Deus me libertou. c'était le jour que Dieu m'avait. Foi dia que Deus me visitou. C'était le jour que Dieu m'avait visité. Papai, muito. Eu ando ver uma coisa dos combatentes do teu carro. Participaste dos combatentes? Je vois souvent quelqu'un signe de combat dans ta voiture. Participaste muitas vezes. Ouço ia. Si tu Era partais, de tu casa. participais, Era de casa. tu faisais partie de la maison ou tu participais. Ah, ça va. Os combatentes Le combattant, nunca vão te dar emprego. il ne va pas te donner Eles l'emploi. ajudam entre eles. Il fait l'union entre eux. Pessoas de fora, nem que você for da família, é difícil. Même si vous êtes de la famille, ça sera difficile. O senhor René me olhou durante 5 meses que eu trabalhei com ele. Il m'a regardé pendant 5 mois que je Disse, travaillais. é impossível. C'est impossible. Disse, o que me admira é você. Ce qui m'admire de toi, Você que está com carro. Dia e noite o carro é com você. tu as ma voiture jour et nuit. Mas você quer sair depois de me deixar me pede que quer sair. Avant de sortir, tu m'informes. Eu não entendia isso. Je ne savais pas. Je ne Ele savais começou a pas. me falar toda a verdade Il me no cachait la escritório vérité dele. dans son bureau. Depois de falar tudo que ele viu em mim, Après avoir observé ma disse, personne, eu não tenho nada que entregar. je n'ai rien à te donner. Se eu não fazer o que eu estou a fazer nesse momento, Si ce que je vais faire, ce que je ferai maintenant, o Deus irá me castigar.